Aleluia, muito boa noite, meus queridos. O Senhor abençoe a todos. Missionário, eu acho que acho que a minha Bíblia está dentro da minha bolsa aí. Isso. Aleluia. Muito boa noite, meus queridos. Graças a Deus. Mais uma vez estamos reunidos na casa do Senhor, né? Muito bom estarmos na casa do Senhor, estarmos na presença de Deus, né? É algo interessante que eu sempre comento com os irmãos, né? É que necessidade nós temos desde que nascemos, né? A gente nasce chorando, né? E à medida que os primeiros dias vão passando, a gente chora quando está com fome, né? As mamães sabem aqui, né? O neném chora quando está com fome, o neném chora quando está com dor de barriga, quando está com cólica, né? Nós, desde criança, desde bebês de colo, aprendemos a conviver, né? A lidar com as necessidades. Elas sempre estiveram conosco. E se engana aquele que acha que quando vem para a igreja, quando aceita Jesus, quando se converte, não terá mais dificuldades. Isso é um engano, né? João 16:33 diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, disse Jesus, porque eu venci o mundo. Então as dificuldades, as necessidades, elas sempre existirão. Aí você pode pensar assim: mas missionário, então qual é a diferença? Se eu continuo com as mesmas dificuldades, se as mesmas lutas que eu enfrentava no passado, né, se eu ainda tenho desafios na minha vida por vencer, se não acabaram os meus problemas, o que adianta vir na igreja? Agora nós temos a quem recorrer, nós temos a quem procurar, nós temos a quem entregar os nossos anseios e as nossas necessidades. Antes nós dávamos socos em ponta de faca, né? Mas agora nós podemos nos achegar no altar do Senhor, na sua presença, e derramar o nosso anseio, a nossa necessidade e o nosso clamor. E glória a Deus pela nossa igreja, glória a Deus por esse lugar abençoado que o Senhor nos deu aqui na Restinga, porque aqui nesse lugar o Senhor tem atendido o nosso clamor, tem atendido as nossas necessidades. Somos poucos ainda, por enquanto, somos poucos, mas mesmo entre poucos, o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida. Amém? Abra a palavra do Senhor comigo no Salmo 126. Ainda não estamos no tema dessa noite, mas eu senti de compartilhar com vocês, contigo isso, né? Salmo 126. O livro de Salmos é bem no meio da Bíblia. Você abre bem no meio da Bíblia e procura o número 126. Aleluia. Oi, glória. Tô chegando lá. Salmo 126. Aqui na tela. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Próximo. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Versículo 3: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Esse versículo que eu queria falar, ó. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Glória a Deus. Ainda que nós tenhamos desafios, ainda que nós tenhamos dificuldades, eu me alegro na presença do Senhor, porque eu olho para a tua vida e vejo Deus agindo. Eu olho para a minha família, para a minha casa e vejo o agir, o operar de Deus nas nossas vidas, né? Graças a Deus tivemos um culto, mais um culto abençoado no domingo, né? Um culto tremendo, o Espírito Santo agindo, atuando. Meu irmão me procurou e disse: missionário, a chama acendeu de novo no meu coração. Glória a Deus, saímos felizes da vida aqui. Eu até mandei uns zaps para uns irmãos: não veio, perdeu, meu. Domingo estava abençoado, glória a Deus, e estava mesmo, né? E assim já estamos aqui de novo na terça e podemos nos alegrar na sua presença. Por quê? Porque grandes coisas fez o Senhor. Amém? Mas a palavra do Senhor nos dá o direito de pensar o seguinte: que tudo que nós vivemos até agora não é um décimo, né? Não é apenas uma pequena porcentagem de tudo aquilo que Ele ainda vai fazer
nas nossas vidas. A promessa do Senhor, que é o nosso pastor para as nossas vidas, é que nada nos faltará. E esse sentido, e essa expressão, nada nos faltará, quer dizer que Ele é o Yahvé Jireh, o Deus provedor. O Senhor não vai permitir que nada nos falte. Se precisamos de saúde, Ele vai nos dar. Se precisamos da restauração do casamento, da família, se precisamos de um trabalho, não importa. Ele vai agir, Ele vai atuar, Ele tem agido, Ele tem operado nas nossas vidas. E isso é motivo de alegria. Nós devemos nos alegrar na sua presença, devemos nos alegrar no Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus, né? Alguns de nós ainda não subiram aqui no púlpito para testemunhar, mas eu sei que mesmo aí no teu lugar, o Senhor tem gerado, tem feito grandes coisas na tua vida. Há necessidade de subir aqui? Sim, se tu quiser, fica à vontade, fica livre, vem aqui, testemunha para animar, para fortalecer a fé de alguns irmãos. Mas independente disso, aí na cadeira ou aqui no púlpito, no altar, testemunhando, é importante que tu esteja alegre no Senhor, feliz no Senhor, porque Ele tem operado nas nossas vidas, né? Nesse salmo especificamente, eles estão celebrando a restauração do Senhor. O que é a restauração, né? Meu irmão Douglas comprou, né? Esses dias a gente estava conversando sobre o carro. Ele disse: pai, eu vou botar um farol de milha aqui, eu vou botar um LED ali, né? Ele quer incrementar o carro dele, né? Ele quer restaurar, botar coisa original, mais aqui, mais ali, né? Eu gravei isso porque ele me disse assim: aqui está só à espera do farol de milha, mas eu vou botar aqui um farol, nem sei se é farol de milha o nome, né? Eu vou botar aqui nesse lugar que está só uma espera, eu vou botar o farol de milha. Assim é Deus agindo na nossa vida. Ele restaura as coisas, Ele implementa, Ele complementa, Ele estabelece. E assim o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Ele está completando nas nossas vidas, né? A missionária no domingo testemunhou desse pastor, desse apóstolo que pregou, que fez ela entender sobre o amor de Deus, né? E eu nunca vou esquecer que nesse mesmo dia que ela ouviu essa palavra sobre o amor e tocou no coração dela, ele continuou nos ensinando, né? E a gente foi aprendendo tanta coisa. E ele disse assim: quando um casal começa a corte, começa a namorar, o que acontece? O namorado, né? O homem não leva flores, dá bombom, convida para sair, né? O noivo não corteja a noiva. E todo mundo, sim, pois é isso que Deus faz. É isso que o noivo Jesus Cristo faz com a sua igreja, que é a noiva. E é por isso que quando a gente se converte, quando a gente se volta para o Senhor, quando a gente se entrega na presença dEle, é por isso que Ele faz grandes coisas, porque Ele está conquistando o nosso coração, né? Ele está nos motivando, Ele está nos inspirando, Ele está nos presenteando e nos chamando para a sua presença. Amém? Por isso que Ele fez, tem feito e continuará fazendo grandes coisas na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim para ele: te alegra no Senhor, porque Ele tem feito grandes coisas na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? O Senhor tem feito grandes coisas. O tema dessa noite, estamos na campanha Aviva-nos, né? É o que é, acho que nem está ali, né? Mas o tema é o seguinte: o que a sociedade espera da igreja nos dias de hoje. Então quero começar essa noite compartilhando um texto lá no Evangelho de João. O Evangelho de João é o 4º livro do Novo Testamento. Estou falando com a voz um pouquinho mais branda, porque nós estamos num processo de recuperação. Vai dar tudo certo. Daqui a pouquinho vai estar saltando a veia do pescoço de novo aqui, ó. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? João 8. Essa é uma história que todos conhecem, né? Pelo menos já ouviram falar dessa história. E nós vamos ler na Bíblia aqui então. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo, ele voltou novamente ao templo. E todo o povo vinha até ele, assentando-se aos... Oh, glória! E assentando-se, os ensinava.
E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher pega em adultério, e colocando-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério no próprio ato. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas. Mas tu, o que dizes? Isso eles diziam, tentando-o para poderem ter do que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com seu dedo no chão, como se não os ouvisse. Então, quando eles continuaram a perguntar-lhe, ele, levantando-se, disse-lhes: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E eles, ouvindo isto, saíam condenados por sua própria consciência. Saíram um a um, começando no mais velho até o último. E Jesus foi deixado sozinho, e a mulher em pé no meio. Tendo Jesus levantado-se, e não vendo ninguém senão a mulher, ele disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? E ela disse: Nenhum homem, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Amém? Esse texto é um texto bem conhecido e eu escolhi essa história para falar sobre esse tema dessa noite. O que o mundo, o que o homem espera da sociedade. Aqui é uma situação muito difícil, né? Jesus está passando por uma prova, passando por um desafio, né? Haviam pessoas, né? Aqui nesse caso, os fariseus e os escribas. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um clã, era uma linhagem, né, do povo de Israel, que eles eram especializados, eles conheciam a lei de Moisés. Nos dias de hoje, eles sabiam muito da Bíblia, para a gente entender. Eles sabiam as minúcias, os detalhes. E esses fariseus não acreditavam que Jesus era o Cristo, que Jesus tinha sido enviado por Deus. Então eles tentavam encontrar na lei, na palavra, alguma forma para que Jesus se contradissesse e eles pudessem prender Jesus. Um outro povo que estava ali, um outro clã que estava ali, era o clã dos escribas. Os escribas eram aqueles que escreviam, né? Escribas vem de escrita. Então eles escreviam, né? Eles documentavam tudo que acontecia. Então esses homens que eram os religiosos da época, que conheciam a lei, conheciam a palavra, eles condenaram uma mulher que havia sido pega cometendo um pecado, né? O pecado que ela cometeu é o adultério, né? Muitas pessoas dizem que essa mulher era uma prostituta, mas ela não era prostituta na verdade. Ela está cometendo um adultério. E o que é um adultério? Quem sabe ela tinha um marido e traiu o seu marido agora aqui com um outro homem. Esse foi o pecado, essa foi a acusação que os fariseus e os escribas estão fazendo sobre ela. E com isso, eu quero falar da realidade do tempo que nós estamos vivendo, né? A gente vinha conversando no carro, né? O Everton me falando: Luiz, missionário, tu me deixou com a pulga atrás da orelha. Isso quer dizer que as coisas estão chegando no fim, então o mundo está acabando. Está acabando. Nós estamos vivendo já o princípio das dores. Essas guerras que nós escutamos, esses rumores de guerra, a pandemia, terremotos, maremotos, tudo isso que nós estamos vivendo está relatado na palavra do Senhor, por exemplo, em Mateus 24, que fala que no princípio do fim essas coisas aconteceriam. Então, nós estamos vivendo um tempo derradeiro, um tempo que indica, que encaminha para o final dos tempos. É um tempo difícil. E se nós olharmos para fora, se nós olharmos para o mundo, essa realidade dos escribas e dos fariseus é a realidade do mundo. No mundo, nós só temos acusadores. Lá fora, as pessoas acusam-se uns aos outros, presencialmente
né? E agora, além do presencialmente, existe o virtualmente. As redes sociais são um abismo de condenação, de acusação, todos defendendo a sua verdade, todos achando que são os donos da verdade, né? E condenam uns aos outros, né? E é isso que os escribas e os fariseus estão fazendo. Eles estão condenando aquela mulher. Ela foi pega em pecado, ela foi pega em adultério, então pronto, ela deve ser apedrejada. Nós vamos matar essa mulher. Nós vamos tirar a vida dessa mulher. E o que tu vai fazer, Jesus? A Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o modelo, Jesus é o primeiro, Jesus é o primogênito. E Ele aqui está ensinando como nós, igreja, devemos agir quando encontramos pessoas necessitadas, quando encontramos pessoas aflitas. O que o mundo espera da igreja? O que nós temos para oferecer para o mundo nesses dias? O que nós temos para oferecer para o homem, para as pessoas nesses dias, né? Jesus olhou para essa mulher e disse para ela: vai, nem eu te condeno, vai e não peques mais. A igreja, nós somos o povo dos braços abertos. A casa do Senhor é o lugar onde Deus está onde Jesus está de braços abertos, né? É um versículo que eu sempre falo. Pode abrir lá em 1 Timóteo 2,4 comigo. Aleluia. Aqui nessa casa há perdão. Aqui nessa casa, na igreja do Senhor, há remissão dos pecados. Aqui nessa casa há libertação. Aqui nessa casa está Jesus de braços abertos, esperando cada um de nós. 1 Timóteo 2,4: porque Deus espera que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. O que o mundo, o que o homem espera da igreja, o que as pessoas lá fora podem encontrar aqui na casa do Senhor, no nosso meio, eles podem encontrar o perdão, a remissão. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, se aceitarmos, se as pessoas lá de fora abrirem o seu coração e aceitarem Jesus, elas terão perdão dos seus pecados, né? E nós somos os responsáveis por anunciar essa boa nova, por pregar essa boa nova, por levar às pessoas isso que elas precisam. Muitas pessoas lá fora não dormem. Muitas pessoas têm na sua mente acusações, condenações, complexos, traumas, frustrações. E aqui nesse lugar nós temos cura para tudo isso. Aqui nesse lugar há salvação, a cura, a libertação, e que toda restinga escute, em nome de Jesus. O Pai está de braços abertos, assim como a Bíblia diz em Mateus 23, né? Jesus chegou diante de Jerusalém e disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, quantas vezes eu com uma galinha quis te trazer para debaixo das minhas asas, mas tu resistiu e fugiu. Nós estamos aqui nesse lugar de braços abertos para liberar perdão, salvação, cura, libertação. Muitos de vocês chegaram aqui feridos, muitos entre nós chegaram feridos, abatidos, cansados, com lutas, sofrendo, mas glória a Deus, porque nesse lugar vocês foram curados. Vocês têm sido curados, nós temos sido curados, aleluia. A igreja é o lugar da cura, a casa do Senhor, o templo do Senhor, esse lugar, a Sara Restinga, é lugar de cura, de libertação, de restauração. Nesse lugar, o Espírito Santo tem liberdade para agir, para atuar, para fluir. E a palavra do Senhor fala em 2 Coríntios 3,17: Deus é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade, ali a libertação. Então creia, o Espírito Santo de Deus está agindo nesse lugar, e esse Espírito que está se manifestando, agindo, atuando nesse lugar, ele vai te libertar em nome de Jesus. Nessa noite as cadeias podem ser quebradas.
Os grilhões podem ser rompidos. Nessa noite, tu que chegou com os teus braços cruzados, com as mãos pesadas, pode erguer as tuas mãos, glória a Deus, e dizer: eu sou livre, pois Jesus me libertou. João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nesse lugar, nós podemos anunciar e ofertar aos que estão lá fora a verdade, porque lá fora há uma cantiga sendo declamada, há uma frase, há um sofisma sendo liberado lá fora, dizendo que as pessoas não têm valor, dizendo que as pessoas não são importantes, gerando culpas, traumas, peso em cima das pessoas. Mas nessa noite eu tenho uma verdade santa, uma verdade espiritual e profética para dizer: aleluia, tu és tão importante, tu és tão valoroso, Jesus te ama tanto, Jesus te ama tanto, que foi como uma ovelha para o matadouro. Jesus se entregou de livre e espontânea vontade na cruz do Calvário. Ele foi pregado, foi traído, foi amaldiçoado, sofreu, foi torturado, e tudo isso ele fez de livre e espontânea vontade. E aquilo que movia, que motivava o coração do nosso Deus, Jesus Cristo, a fazer tudo isso, era a vontade do Pai, e se lembrar que fazendo tudo o que ele estava fazendo, tu serias salvo. Ainda que seja difícil da gente entender, naquela cruz, Jesus se lembrou de cada um de nós. Diante da cruz do Calvário, com suas mãos e pés cravejados, né? Ele se lembrou da missionária, se lembrou da dona Deise, e assim ele foi se lembrando de cada um de nós. E ainda que estivesse doendo, ele dizia: vale a pena verter o meu sangue precioso por eles. Eu sou o cabeça, mas eles serão o corpo de Cristo. Aleluia! Nós somos o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, Jesus era o unigênito e tornou-se o primogênito, o primeiro, e nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a sequência, nós somos o legado que Jesus deixou nessa terra. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Isaías 53:11. Glória a Deus. Aleluia. Não sei quantas pessoas assistem nossas lives, né? Não sei quantas pessoas ouvem, acompanham os nossos conteúdos, mas eu quero liberar uma palavra sobre os céus da Restinga. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou a Restinga de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Restinga, a salvação para ti. Restinga, a cura para ti. Restinga, a libertação para ti. Restinga, um novo tempo do Senhor está começando na tua vida, em nome de Jesus. Amém? E nós estamos aqui na Restinga. Essa palavra serve para cada um de nós. Na cruz do Calvário, Jesus se lembrou de ti. Na cruz do Calvário, Jesus se lembrou de cada um de nós. Eu estou falando aqui, esqueci de abrir o texto, né? Isaías 53:11. Acho que eu estou com dor, hein, gente? Imagina se eu não tivesse com dor. Isaías 53:11. Ele verá. Só ajeitar aqui. Ele verá o penoso trabalho da sua alma e estará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu justo servo justificará muitos, porque ele carregará as iniquidades dele. Em algumas versões está dito assim: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará com isso. Sabe o que este versículo está dizendo? Jesus passou diante dos seus olhos tudo que ele fez, né? Na cruz do Calvário, quem sabe, ele estava lá sofrendo, mas ele olhou para o fruto do seu penoso trabalho.
Ele olhou o resultado do verter do seu sangue na cruz do Calvário e viu a cada um de nós se esforçando, lutando para estar na casa do Senhor, lutando para viver a palavra do Senhor, lutando para perseverar. Ele nos acompanha, Ele nos vê, Ele está conosco diante dos processos. Jesus é o Deus Emanuel. Isaías 7,14 fala isso, que Jesus é o Deus Emanuel e Ele está sempre conosco. Então o Deus que está sempre conosco te viu lutando. O Deus que está sempre conosco te viu em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às adversidades da tua vida, te viu lutando e perseverando. E quando te viu perseverando, Ele disse: Pai, foi sofrido, mas valeu a pena. Amém? Valeu a pena. Glória a Deus. Jesus está alegre por te ver perseverando. Amém? Há uma forma de todos nós alegrarmos o coração do nosso Deus, né? É tão bom quando Jesus nos alegra, né? É tão bom quando nós recebemos uma resposta de oração. É tão bom quando Deus faz algo nas nossas vidas. Mas nós temos uma forma de corresponder também às expectativas do nosso Deus. A Bíblia, por exemplo, diz que Deus procura verdadeiros adoradores, né? A Bíblia está dizendo aqui em Isaías 53 que Ele verá o fruto. Jesus está olhando para a terra, Jesus está olhando para cada um de nós, e há uma forma de tu alegrar o coração do Senhor nessa noite. Há uma forma de tu corresponder, de tu retribuir tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida. Sabe como é essa forma? Sabe como podemos alegrar e retribuir ao Senhor tudo que Ele tem feito nas nossas vidas? Não desistindo, perseverando, insistindo, lutando, sem olhar para trás. Paulo dizia, né? Esquecendo das coisas que para trás ficam, prosseguindo para as que diante de mim estão. Eu prossigo rumo ao alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, que é Cristo Jesus. Olha para mim, que eu quero te falar uma verdade aqui agora. Jesus não desistiu. Jesus foi, a Bíblia diz que Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas angústias, as nossas aflições, e ainda que estivesse sobrenaturalmente pesado esse fardo que Ele carregava, Ele não desistiu, porque Ele sabia que se Ele desistisse, nós não estaríamos aqui hoje. Então, por amor a cada um de nós, Ele perseverou até o fim. Amém? Nós somos cristãos, nós somos seguidores de Cristo. Cristão é aquele que tem o Cristo como modelo, é aquele que tem o Cristo como padrão, como referência. E nós, como seguidores de Cristo, fomos capacitados por Ele para também perseverar até o fim. Amém? Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: nós já chegamos até aqui. Então não vamos desistir em nome de Jesus. Amém? Vamos em frente, porque o Senhor é conosco, em nome de Jesus. Muitas pessoas lá fora começam as coisas e não terminam. Sabem por quê? Porque elas não conhecem essa verdade. Elas não tiveram ainda a cobertura do sangue de Jesus sobre as suas vidas, né? No dia que eu conheci Jesus, a minha vida mudou completamente. No dia que eu permiti que Jesus habitasse e reinasse no meu coração, no dia que eu comecei a entender o que diz a Escritura, esse livro, eu mudei completamente. Eu me converti quando eu bebi da água viva, eu me converti quando eu provei do pão da vida. A minha vida nunca mais foi a mesma. E lá fora as pessoas estão perdidas porque ainda não beberam dessa água. As pessoas estão desenganadas, desencantadas lá fora, porque não tem o que comer, não tem o que beber. A Bíblia diz mais adiante aqui em Isaías 55, por que vocês gastam o dinheiro de vocês? Por que vocês investem naquilo que não é pão? Vinde e comei de mim, Jesus diz, né? Uma mesa de banquete que eu tenho preparada, o profeta está dizendo, onde há mel, há leite, há fartura, há abundância. Há uma mesa de banquete preparada para todos nós. Muitas pessoas estão famintas lá fora, porque ainda não conseguiram enxergar essa mesa de banquete que o Senhor tem preparado para cada um de nós, certo?
Glória a Deus porque nós temos comido desse pão. Glória a Deus porque nós temos bebido dessa água preciosa e maravilhosa que Jesus tem para cada um de nós. Agora a pergunta que não quer calar, né, queridos? Abra comigo, desculpa, hoje é muito versículo, mas é bom para a gente aprender. Romanos 10, 17. Romanos é o 6º livro da Bíblia, do Novo Testamento. Aleluia. Vamos ler do 12 em diante, tá? Porque Romanos 10, 12. Já estou encerrando, gente. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então eles invocarão aquele em quem não creram? E como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formoso são os pés daqueles que pregam o evangelho da paz, dos que trazem as boas notícias das boas novas, certo? Como eles vão crer naquilo que não ouviram? E como eles vão ouvir se não tiver quem pregue? E como eles vão pregar se eles não forem enviados? Gente, lá fora existem muitas pessoas que não creem. Mas como eles vão crer naquilo que eles não ouviram? E como eles vão ouvir se não houver quem pregue? Sabe o que essa palavra está dizendo? Que nós que somos salvos, nós que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós que cremos no Senhor, fomos chamados para, em nome de Jesus, anunciar o Evangelho, pregar para que eles creiam, anunciar a palavra do Senhor, para que eles ouçam e creiam. Em nome de Jesus, o Senhor começou o seu ministério, começando o seu ministério, Ele escolheu 12 discípulos, 12 apóstolos. Depois desses 12, Ele trouxe para perto mais um grupo de pessoas, formando um total de 70 discípulos, e Ele pegou esses 70 discípulos, ensinou a palavra, os treinou e os enviou para pregar o Evangelho. E muitas pessoas ouviram a pregação do Evangelho e passaram a crer em nome de Jesus. Amém? Nós que recebemos do Senhor, temos no Senhor a responsabilidade de anunciar a palavra àqueles que necessitam, àqueles que carecem. O mundo espera a salvação que nós temos para oferecer. O mundo espera um acolhimento que não tem encontrado nas redes sociais, que não tem encontrado nas amizades, que não tem encontrado em lugar nenhum. Só a igreja, só nós, o corpo de Cristo, só nós, a igreja, os embaixadores. A palavra do Senhor fala em 2 Coríntios capítulo 5, que nós somos os embaixadores de Cristo. Nós somos os representantes do Senhor aqui nessa terra. Que a igreja é o corpo de Cristo, né? O Jesus, o cabeça, a Bíblia diz assim, que o Senhor está assentado nas regiões celestiais. O cabeça está assentado nas regiões celestiais, mas o seu corpo está aqui na terra. E nós somos o corpo de Cristo. O cabeça, o principal, traz a direção e nós obedecemos a direção do Mestre. Amém? Você só está aqui nessa noite porque um dia você ouviu a pregação do Evangelho. E ouvindo essa palavra, tu acreditou. E ouvindo essa palavra, tu resolveu confiar e te entregar ao Senhor. E glória a Deus por isso. Porque nós aqui, Sara Restinga, somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Mas, quantas pessoas carecem lá fora de receber aquilo que tu tem recebido na tua vida?
aquilo que tu recebeu na tua vida, aquilo que mudou a tua história, aquilo que te salvou. Quantos estão com sede lá fora e nós temos a água para saciar essa sede? Quantos famintos espirituais lá fora têm experimentado de tantas outras, das guloseimas, dos finos banquetes que o inimigo oferece e estão frustrados, decepcionados, porque comem e não se sentem alimentados, mas nós temos o alimento que sacia a fome. Aqui nesse lugar, na casa do Senhor, na igreja, está o pão da vida. Aquele pão que matou a nossa fome e a água que saciou a nossa sede. A palavra fala que o reino de Deus é semelhante a um homem que era negociador de grandes tesouros, negociador de pedras preciosas. E um dia ele ficou sabendo que havia uma pedra muito preciosa, muito mais valiosa do que todas as que ele tinha. Então ele vai, vende, se desfaz de todos aqueles tesouros que eles tinha, de todo esse grande tesouro, de suas pedras preciosas, e compra essa pedra que ele reconheceu, esse tesouro, essa joia que ele achava muito mais preciosa. Ele tinha um grande tesouro, ele tinha grandes joias, mas o que ele viu à sua frente era muito maior do que tudo aquilo que ele tinha experimentado. O grande tesouro que nós temos, a grande joia, a pedra preciosa que nós temos hoje é o Senhor Jesus. É o Espírito Santo de Deus que estava se movendo de forma tremenda nesse domingo aqui entre nós e que vai continuar se movendo na Sara Restinga. O Senhor é o nosso tesouro, o Senhor é o nosso galardão, o Senhor é a nossa recompensa. O Espírito Santo é o nosso bem mais precioso e muitas pessoas precisam experimentar, muitas pessoas precisam ouvir essa verdade lá fora, e nós, a igreja, temos essa responsabilidade. Romanos 10:17, seguindo mais adiante na leitura, diz assim que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Um dia eu ouvi a pregação do Evangelho e isso mudou a minha vida. Um dia vocês ouviram a palavra do Evangelho, vocês ouviram uma pregação que mudou a vida de vocês, e a nossa responsabilidade é sair pelas ruas anunciando esse Evangelho. Então, missionário, isso quer dizer que eu tenho que pegar minha Bíblia e sair caminhando pela rua pregando o Evangelho? Não necessariamente, mas todas as pessoas próximas a nós precisam saber que a nossa vida foi transformada por esse Deus maravilhoso que pela sua graça e misericórdia nos alcançou. Amém? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Um grande homem de Deus chamado White Mani, ele dizia que evangelizar é fazer com que o rio de Deus que habita dentro de nós transborde até o ponto de alcançar a pessoa que nós estamos anunciando a palavra, né? Anunciar o Evangelho não significa necessariamente pregar a palavra, mas anunciar o Evangelho significa viver a palavra. Nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra, nós somos uma contracultura. Enquanto o mundo está marchando para esse lado, né? Enquanto o mundo está marchando nessa direção, nós caminhamos rumo ao alvo. O nosso alvo é Cristo, o nosso prêmio, a nossa recompensa é Jesus, é Cristo, porque Ele nos salvou, porque Ele nos libertou, e eu tenho ardentemente um desejo no meu coração de corresponder a esse Deus maravilhoso, de retribuir a esse Deus maravilhoso tudo que Ele tem feito na minha vida. Ainda que às vezes a gente se canse, ainda que às vezes a gente se fadigue, e até posso dar um testemunho assim de algo que eu vivo no ministério, na caminhada, né? E quem sabe alguns de nós já tenham passado por isso, né? Quanto tempo a gente deve insistir com uma pessoa para trazê-la para a igreja? Quanto tempo, quantas vezes nós devemos pregar o Evangelho para uma pessoa, para que ela esteja na casa do Senhor? Um dia um irmão, né, me perguntou assim: Luiz, missionário, estou cansado de tanto falar, eu tento ajudar, mas o cabra sempre vai para o lado contrário. Vou largar de mão, vou desistir, né? E eu entendo, às vezes realmente a gente pensa assim, né? Mas
eu fiz uma pergunta para esse irmão: o que Jesus faria no nosso lugar, né? Jesus desistiria de nós? Jesus desistiu de nós? Até quando nós devemos anunciar? Até quando nós devemos insistir? Até quando nós devemos pregar? Nós somos cristãos, nós seguimos o exemplo de Cristo. Jesus não desistiu de mim e eu não vou desistir de vocês. Amém? Um dia, quando Jesus me chamar: e aí, Luiz? E aí, missionário? Mostra os teus frutos. Olha aí, Jesus. Olha aí a dona Deise, olha a missionária, e assim vou citar o nome de todos vocês. Tu me deu essas ovelhas e eu trouxe, e eu lutei, e eu fui um bom pastor e cuidei dessas ovelhas até o fim, Jesus. Tu me deu um talento e eu multipliquei esse talento. Tu colocou uma responsabilidade nas minhas mãos e eu, de acordo com a minha capacidade, tentei te honrar. Consegui honrar e trouxe os meus frutos aqui para te apresentar. Amém? Jesus não desistiu de mim e eu não vou desistir das pessoas que Ele coloca sobre a minha responsabilidade, sobre o meu cuidado, sobre o meu pastoreio. Amém? E assim você não vai desistir da sua família, você não vai desistir da sua casa, você não vai desistir do esposo, da esposa, você não vai desistir do seu filho, né? Da nossa família, né? Na família da missionária, né, a minha sogra. Um dia eu vou trazer a minha sogra aqui. Eu só não trago a minha sogra aqui porque ela vai pregar aparelho comigo aqui, né? Porque a gente vai pregando, ela vai falando junto assim, né? Mas um dia eu vou trazê-la aqui para vocês conhecerem minha sogra, né? E muitas vezes disseram para ela: desiste, para. Esses guri aí não tem jeito. Não, para, desiste. Mas ela nunca desiste. 80 anos tem a minha sogra e até hoje ela luta pelos seus filhos. Até hoje, né? Ela tem um problema na perninha, que a gente chama, né? Ela está sempre puxando a perninha. Às vezes a gente vê ela caminhando assim a 20 por hora, menos, né? A gente vê ela bem devagarinho, caminhando, puxando da perna, com dor no joelho, mas ela continua insistindo. Se for preciso, ela sai de madrugada atrás dos filhos. Se for preciso, ela acorda mais cedo, ela sai mais, ela faz o que for preciso. A minha sogra é a guardiã da família, né? A gente tem o grupo da família da missionária, e aí quando chega, é aniversário do fulano, vamos lá, vamos mandar uma mensagem para o fulano. É aniversário do Beltrano. E assim ela fica nos lembrando, e assim ela vai cuidando, ela vai pelejando pela sua família, ela vai lutando, ela não vai desistir, porque ela é mãe. E Deus é o Senhor é o nosso Pai. Ele não desistiu de nós. E nós somos os filhos de Deus, que fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E nós não vamos desistir em nome de Jesus. Amém? Olha para esse irmão que está do seu lado e diga assim para ele: não vamos desistir. Em nome de Jesus. Até que Ele venha, nós vamos lutar até o fim, em nome de Jesus. Amém? A igreja, o mundo, o homem espera da igreja acolhimento. O mundo espera da igreja, o homem espera da igreja respostas. O homem espera da igreja avivamento de áreas mortas da sua vida, do seu coração e do seu interior, né? Não precisa vir aqui à frente, mas quantos têm um testemunho do Senhor? Quantos têm uma marca do Senhor na sua vida? Quantos já foram marcados pelo Senhor, né? Quantos já receberam uma bênção do Senhor? Quantos aqui de nós já ouviram a voz de Deus? Quantos aqui de nós já têm sido direcionados pelo Senhor? Amém? Um dia nós estávamos lá fora, mas o Senhor nos chamou, nos encontrou e nos trouxe para a tua presença. Atos, último versículo da noite, tá? Atos 13, 22. Abre comigo aí que eu já estou encerrando. Glória a Deus. Atos 13, 22. E tendo tirado a esse, levantou-se o rei Davi, da qual também, dando testemunho, disse: achei o filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O Senhor procurou um homem para levantar como rei. O Senhor procurou um homem para fazer a sua obra.
O Senhor procurou alguém para que Ele pudesse usar e mudar a história e iniciar um novo ciclo, um novo tempo na história do povo de Israel. E Ele encontrou a Davi. E ele exclama então: achei Davi, o filho de Jessé, homem segundo o meu coração, disposto a fazer toda a minha vontade. O Senhor encontrou um homem com um coração puro, disposto a obedecer a sua palavra. Amém? A pergunta que não quer calar nessa noite: se o Senhor, e Ele está aqui nesse lugar, o Senhor está passando por aqui nesse lugar, Ele nos encontraria como Davi, dispostos a fazer toda a sua vontade? Espero que sim, queridos. Ainda que a gente não encontre forças em nós, olhamos para Jesus, que é o autor e consumador da fé, e nele somos motivados. Jesus obedeceu, Jesus foi fiel, então eu também vou obedecer e vou ser fiel em nome de Jesus. E esse é o processo de Deus que dá start, que abre as portas para que todo o milagre do Senhor aconteça nas nossas vidas. Eu tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas preparadas para cada um de nós. Enquanto essas coisas não acontecem, nós obedecemos ao Senhor e nos dispomos a fazer a sua vontade. Amém? E dia a dia Ele vai completando a sua obra nas nossas vidas. Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. O Senhor começou uma obra na tua vida e o Senhor vai começar em nome de Jesus, né? Nós temos uma promessa, estamos orando, jejuando, clamando para que o Senhor cumpra essa promessa. Tinga 120, nós teremos vai chegar o tempo onde nós teremos 120 pessoas congregando aqui nesse lugar, mas amém, glória a Deus, mas essas pessoas não vão simplesmente passar ali na frente: acho que é uma igreja, vou entrar. Algumas até fazem isso, mas para que elas venham, nós precisamos anunciar, nós precisamos proclamar em nome de Jesus. Assim como alguém falou de Jesus para nós, nós vamos falar de Jesus para alguém e vamos trazê-los aqui, né? E até depois a Carol pode falar mais uns recados sobre isso. Nós temos esse desafio, Tinga 120. E nós temos orado por aquele painel ali. Então eu quero te convidar a colocar o nome de no mínimo uma pessoa ali naquele painel, que tu está orando por ela, que tu quer trazer para a casa do Senhor, de uma pessoa que tu conheça que precisa de Jesus. Coloca o nome dela ali e nós vamos orar e o Senhor vai te dar a oportunidade para falar de Jesus para essa pessoa e em breve ela vai estar aqui na casa do Senhor em nome de Jesus. Amém? Tinga 120. Nós somos os pioneiros dessa grande obra que o Senhor está fazendo aqui nesse lugar, em nome de Jesus. O que o homem pode esperar da igreja, o homem pode esperar, vai receber na casa do Senhor a salvação, a libertação, a cura e a restauração. Assim como nós recebemos, outras pessoas vão entrar nesse processo em nome de Jesus. Amém? Tá chegando revisão de vidas aí, né? 17, 18 e 19 de novembro. Olha que coisa linda, né? Alguns irmãos foram no primeiro revisão de vidas da Sara Restinga. Agora esses primeiros irmãos que foram fazer o primeiro revisão de vidas, agora vão trabalhar conosco no revisão de vidas. Amém? Assim vocês vão ver isso lá, né? Lá no revisão de vidas, a primeira coisa que a gente sente assim, né? Quando passa aquela agitação da chegada, é que a gente está sendo muito bem cuidado, muito bem tratado, muito bem alimentado. Para onde a gente olha, tem alguém disposto que pega. A gente nem precisa se levantar, só levanta a mão assim, alguém vem e enche a nossa garrafinha de água e nos traz um café e atende aqui e atende ali. Há uma equipe que serve a cada revisionista ali, né? Então alguns irmãos aqui do nosso meio foram servidos nos revisões de vidas que já fizemos, mas agora o Senhor tocou nesses irmãos e eles vão lá para servir
em nome de Jesus, amém? Há 4 anos atrás eu fui servido no Revisão de Vidas. Daquele dia em diante eu passei a servir ao Senhor, trabalhando no Revisão de Vidas. E essa é a obra do Senhor nas nossas vidas. Um dia falaram de Jesus para mim, hoje eu falo de Jesus para as pessoas. Um dia falaram de Jesus para ti, e hoje o Senhor está te chamando para proclamar essa palavra. A tua família vai mudar quando tu começar a proclamar a palavra. Os teus conhecidos, os teus vizinhos vão se converter quando tu anunciar a palavra. Nós somos a boca do Senhor, nós somos a trombeta do Senhor, nós somos os instrumentos de Deus para a salvação daqueles que perecem, daqueles que estão se perdendo, em nome de Jesus, amém? Há uma graça, há um amor do Senhor, há uma presença do Senhor nesse lugar. Sabe, queridos, eu cheguei em casa feliz da vida com o culto de domingo, mas eu fiquei, não triste, mas fiquei, na verdade eu coloquei esse questionamento diante do Senhor. Poxa, Senhor, um culto tremendo, um culto maravilhoso, um culto abençoado nós tivemos no domingo, e apenas 30 pessoas na casa do Senhor. Senhor, se nós tivéssemos 300 pessoas dentro da igreja, 300 pessoas teriam desfrutado daquela presença que havia entre nós. Me ajuda, Senhor, a ganhar logo essas 120 pessoas. Me ajuda, Senhor, a abreviar os tempos e trazer essas pessoas. Quando eu converso com os meus pastores, eles dizem assim para mim: Luiz, fica tranquilo, né? Fica tranquilo, porque nós cremos que vai acontecer. Na Restinga tem palavra, na Restinga tem adoração, na Restinga tem a presença de Deus. Tudo que precisa está ali. As pessoas vão chegar, Deus vai fazer a obra, em nome de Jesus. É claro que eu quero isso para ontem, né? Mas o Senhor está se movendo e agindo aqui nesse lugar. Então nós precisamos fazer a nossa parte, amém? Olha para esse irmão que está. Você pode ficar de pé agora comigo, em nome de Jesus? Vamos orar já, quase me passei do horário. Glória a Deus. E olha para esse irmãozinho que está do seu lado e diga assim para ele: não vamos desistir. Assim como recebemos, vamos levar a palavra para que outras pessoas recebam, em nome de Jesus, amém? A palavra do Senhor conta a história de um discípulo que ouviu Jesus pregando e resolveu chamar o seu irmão mais velho e outros conhecidos. E aí ele falou: tem um homem lá, tal lugar, pregando, ensinando. Tá, mas o que ele disse? Aí André, um menino, o apóstolo mais novo, disse assim para o povo: vem e vê, né? Eu não sei o que falar, missionário, eu não sei o que dizer. Só ora antes e olha para o teu alvo de oração, de intercessão, e diz para ele: só vem comigo, vem e vê, e traz para a casa do Senhor, porque aqui Deus faz a obra, em nome de Jesus, amém? Nós temos aquilo que as pessoas lá fora estão procurando em outros lugares. Muitas pessoas estão dando cabeçadas, tentando aqui, tentando ali, mas não têm sido supridas. Aqui nós temos suprimento, aqui nós temos provisão, aqui nós temos salvação, em nome de Jesus, amém? Então eu quero te convidar agora a fechar os teus olhos, e nós vamos orar em nome de Jesus. E quero te fazer esse desafio: fecha os teus olhos aí e te lembra de alguém que precisa, um conhecido teu, um familiar, alguém da tua rede de amigos e conhecidos que precisa de Jesus. Aleluia. Estende as tuas mãos para a direção da tua casa. Pai amado, Deus querido, nós te agradecemos por esse ambiente, pela tua presença, pelo teu mover aqui nesse lugar. Que essa unção que nós recebemos nessa noite seja estendida até os nossos lares, as nossas casas. Nós te pedimos que toque no coração das pessoas que nós nos lembramos em oração aqui, para que possamos trazê-las para a tua casa, para que possamos apresentar a salvação a elas. Em nome de Jesus, nos dá um restante de semana abençoado na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante a luz do seu rosto sobre ti e que o Senhor te dê shalom. Vá para a melhor restante de semana da tua vida, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.